Vocês estão prontos para a palavra? Bom, o tema de hoje vai ser engano, né? Engano em várias formas, né? Tanto engano dentro da igreja, engano que o diabo vem trazendo para as pessoas. Então, vamos começar abrindo a Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3 está bem fácil, né? O primeiro livro da Bíblia já. Gênesis 3, né, que fala sobre a queda do homem. Então está escrito lá, né, Gênesis 3, versículo 1, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então a serpente perguntando, né, ele falou isso, né? Aí a mulher, não, do fruto das árvores podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então, só um parêntese aqui, né? Deus não falou isso, né? Ele não falou exatamente isso, que não, nem poderá tocar nele, né? Então ela já adicionou isso daí depois, né? Então, continuando aqui, quarto, né? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, vocês verem aí que a serpente, né, que foi usada pelo diabo, ela enganou a Eva totalmente, né? Ela disse o seguinte: não morrereis. De fato, essa morte era morte espiritual, não era morte física, né? Então, de fato, ela não morreu. Ela comeu, né, e não morreu. Mas aí a morte espiritual, né? Eles desobedeceram a Deus, no caso Eva, né? E ela não ouviu o comando de Deus e acabou sendo enganada, né? Com sucesso, vamos dizer assim, né? Foi enganada com sucesso pelo diabo. Então, nesse caso aí, Eva era, vamos dizer assim, o alvo da serpente, do diabo, né? Porque ela era, vamos dizer assim, a pessoa mais suscetível ao engano ali, no caso, né? Porque a serpente não foi falar com Adão, falou com Eva, não falou com o homem, né? Que ele tinha mais conhecimento, né? Que ele tinha mais experiência, né? Que ele ouvia Deus, ele conversava com Deus. Ele falou com a mulher que tinha sido criada, se vocês voltarem um pouquinho lá no capítulo 2 ainda, né? Então a mulher foi criada pouco antes disso, né? Então o homem tinha mais conhecimento. Ele, se tivesse nessa posição, talvez ele não tivesse caído, né? Mas aí a serpente, né, no caso usada pelo diabo, preferiu falar com a mulher, né? Vou falar com a mulher que a mulher está mais fácil de cair, né? Porque ela não tem experiência, tanto que esse comando de Deus, vamos dizer assim, essa orientação de não comer o fruto da árvore, foi um comando para Adão, né? Que Deus falou direto com o homem. Ele não falou com a mulher, porque a mulher nem existia ainda. Então a mulher já ouviu falar disso, né? Ela ouviu falar, Adão provavelmente falou para ela que não era para comer. Ó, a mulher não come esse fruto aí que Deus disse que a gente vai morrer. Aí a mulher já ouviu de Adão, ela não ouviu de Deus, né? Então ela seria, vamos dizer assim, o alvo mais preferencial da serpente, né? A serpente olhou assim, vou direto na mulher. Então, em 1 Timóteo 2,14, não precisa abrir, né, fala o seguinte: Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. E em 2 Coríntios 11:3, também diz o seguinte: o que receio, né, isso é Paulo que escreveu, né, a igreja de Corinto, né? O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Então, o receio de Paulo era que exatamente a igreja não caísse nesse engano, que não caísse nessa situação de ouvir alguma coisa que não é da palavra de Deus, que não foi Deus que disse, e começar a praticar. Então, isso desvie, né? O receio dele é que era isso desviasse a devoção a Cristo que a igreja tinha, a igreja de Corinto, nesse caso aí, que ele estava escrevendo para essa igreja.
Então, o diabo age enganando as pessoas desde o início, né? Desde o início da criação do mundo até o fim. Como a gente pode ver que Jesus, em várias passagens falando sobre o final dos tempos, Jesus ele advertiu várias vezes, né? Cuidado. Lá em Mateus 24, a partir do 4, fala o seguinte: Jesus falou, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então ele fala em várias passagens sobre o final dos tempos, e uma delas é essa, né? Cuidado, porque ninguém os engane. Porque no final dos tempos, né, como ele está nesse contexto aqui, virão muitos em meu nome, virão muitos falando que é o Cristo, tanto que até aqui no Brasil tem um cara que diz que é Jesus, né? Não sei se vocês conhecem, aquele Henrique Cristo, né? Ele parece uma piada, né? Mas tem gente que deve acreditar naquele cara ainda, porque ele fala bonito, né? Ele é todo, não sei o que, aquele jeito de falar, fala manso, e as pessoas talvez até tenha gente que acredita nele, né? Vai que acredita, o cara bem velho, né? Não tem nada a ver, né? Com Jesus, né? Mas tem gente que acredita, quem sabe, né? E pode acontecer de aparecer um cara que seja até mais novo, parecido, sei lá, tem gente que tem a visão de Cristo, né, com barba e olho verde, sei lá, vai que apareça um cara assim e diga que é o Cristo. Capaz do povo acreditar, né, um cara de 30 anos, né, mais ou menos. Então, a gente está numa situação que muitos cristos falsos podem aparecer, profetas falsos. Quanto mais chegamos no final dos tempos, vai aparecer pessoas aí com falsas doutrinas, né? Então, em 2 João 1,7 diz o seguinte: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então, a igreja, vamos dizer assim, do diabo, que existem os satanistas também, que adoram o diabo, eles têm implantado pessoas nas igrejas para desestabilizar as igrejas. Eles têm colocado pessoas lá para criar contenda, problemas internos, para tirar o pastor vamos dizer assim, do plano de Deus, desestruturar a família dos pastores, dos líderes. Então, isso aí acontece e existem vários livros de ex-satanistas que falam isso, né? Que eles são instruídos, alguns deles, a ficar exatamente nas igrejas, né? Para exatamente implodir, vamos dizer assim, as igrejas, para desestabilizar e até acabar com a igreja mesmo, né? Ou então, pelo menos, fazer com que as pessoas fiquem frustradas com a igreja, porque vê um pastor errando, porque vê um líder errando. Então, isso é muito sério, né? Então, como ele fala aqui, né, em João, segundo João, diz que os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, ou seja, esses são exatamente satanistas, né? Ele não confessa que Jesus Cristo veio em corpo, ele está lá dentro da igreja, mas ele está lá fazendo o que, falando o nome de Deus, né? Que Deus é esse, né? O nome do Pai, que Pai, né? Ele pode fazer o Pai dele. Então, é uma ameaça muito real essa, né? Tanto que lá em Apocalipse 20, versículo 10, diz o seguinte: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Então, esse é o destino do diabo, né? Ele vai ser... ele sabe que o destino dele é esse. Ele sabe que ele não é poderoso como Deus para se livrar desse destino. Então, ele, nesse meio tempo, ele vai tentar enganar o máximo de pessoas possível. Ele vai tentar enganar até aqueles que estão firmes no propósito. Ele vai tentar tirar essas pessoas, tirar a vontade de ir para a igreja, tirar a vontade de servir a Deus, de estar servindo, porque eles podem ver exemplos ruins na própria igreja. Eles podem ver exemplos de pessoas que foram até enganadas pelo diabo, que vão enganar outros e vão deixar com que as pessoas fiquem sem vontade de fazer as coisas, né, dentro da igreja. E aí vai acabar com o ministério de pessoas, né, isso daí. Então, existem vários enganos do inimigo que estão atuando até dentro das igrejas, né? Por exemplo, sinais e maravilhas que não vêm de Deus, né? Existem pessoas que têm o discernimento do Espírito que vê, né? Que isso aí não é de Deus. Isso aí é um espírito estranho, né, que está agindo na igreja, um sinal em maravilha,
né? Existem falsos apóstolos, pastores, profetas, falsas doutrinas. Então, em 2 Coríntios 11, versículo 13 a 15, diz o seguinte: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha só que coisa, né? O próprio diabo, ele consegue se disfarçar, ele consegue assumir formas que podem até enganar as pessoas pensando que é uma visão de Deus, que é um anjo falando, que é, enfim, quem não tem o discernimento, quem não está ligado em Deus, vai acreditar que é Deus falando. Ele pode aparecer para alguém como se fosse um santo. Eu vi a imagem de santo, não sei o quê. Eu vi o santo falando. Então, pode ser o diabo, quem sabe? Ele pode se disfarçar, né? Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, ou seja, os servos do diabo, né? O fim deles será o que as suas ações merecem. Então é exatamente isso, né? As pessoas têm que ficarem ligadas em Deus para não cair nessa, né? Para não cair em uma visão falsa, né? Ver um milagre, então um santo fez um milagre, né? Vai ver é o diabo que faz para enganar as pessoas, para manter aquelas pessoas devotas a santo, isso, santo aquilo, a fazer promessa, a subir de joelho em escada, enganando a pessoa, fica presa naquilo ali, né? Então, em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Então, é isso que a gente está vendo aí, né? Muitas pessoas se desviando, abandonando a fé, pessoas que eu conheço desde da época que eu me converti, muitos já se desviaram, abandonaram a fé por causa de coisinhas dentro da igreja, por causa de líder que dá mau exemplo, por causa de situações que poderiam ser resolvidas e a pessoa acaba saindo, acaba não entendendo que aquilo, como é que esse homem de Deus faz isso, né? Aí sai da igreja e não vai mais para nenhuma, se desvia, né? E acabam seguindo, talvez, espíritos enganadores também, né? Vai para outra religião, né? Vai para espiritismo, vai para outro caminho que não é de Deus, às vezes, né? Doutrinas de demônios também, que é coisa séria, né? Muita gente vai para centro de macumba. Então, esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Então, tem aí doutrina que até proíbe casamento, né? A gente já sabe, né, que tem igreja aí que não pode casar, que não pode isso, não pode aquilo. Eu nunca vi, mas deve ter alguma igreja que seja vegana, vegetariana, né, que proíba a pessoa comer carne. Quem sabe? Eu não sei. Pode ser até que tenha. Sendo que Deus criou os alimentos para a gente comer, né? Para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, quem conhece a verdade não vai cair nisso daí, né? Não vai cair numa igreja dessa que proíbe comer carne, que proíbe comer isso ou aquilo. Então, a gente tem que ficar também ligado, né, nos enganos que podem estar até dentro da igreja, que Verbo da Vida, né, uma igreja que a gente conhece, né? A ausência de adoração a Deus nos cultos, por exemplo. Às vezes tem música que não tem nenhum louvor nem adoração. As pessoas cantam, não é errado cantar algumas músicas, né, que não tem louvor nem adoração. São músicas que falam de quebrantamento, né, tal. Mas às vezes o louvor é só isso. A pessoa vai, passa o louvor inteiro e canta só uma música. Vamos dizer assim, desce o teu fogo, desce o teu fogo. Pronto, a música é só isso. E a adoração é isso. Pronto, acabou. Não tem adoração, a pessoa não vai adorar a Deus, não canta. Porque louvor é o seguinte: louvor são músicas que falem sobre, que elogiem a Deus, né? Que as obras de Deus, que engrandeçam e exaltem as obras de Deus, o que ele fez. E adoração são músicas que exaltam o caráter de Deus, o que ele é. Então, se a música não tem nem isso, nem exaltação a Deus pelo que é, nem exaltação às obras de Deus, então não é nem louvor nem adoração. Pode ser uma música até boa, né, para colocar, mas acaba que as igrejas não estão mais adorando a Deus. Passa o culto inteiro, a adoração inteira, aí ele bota uma musiquinha lenta, pronto, terminou. Não é adoração, às vezes está falando a minha alma, não sei o quê e tal, e não fala de Deus, na música não fala de adoração, não fala de nada.
Então, isso é um engano que cai nas igrejas, a gente nem percebe às vezes, né? Porque a música é bonita, a música né? Envolve a alma da pessoa, a pessoa se sente até, né, com vontade de cantar e tal, mas corre o engano de não ter adoração nessa letra, né? Passar o louvor inteiro cantando essas músicas que não são erradas, muitas delas estão na palavra e tem outras que até nem na palavra estão, né? A música até, se olhar na palavra, a música não tem nada a ver. Então tem outra coisa também que é a abordagem humanista, né, que a gente tem tido muito nas igrejas, que é o homem como centro do universo, né? A igreja está para servir o homem. A igreja está para servir as necessidades do homem. O homem tem que ser servido na igreja, tem que ser suprido de tudo. Isso não é errado. Prosperidade, suprimento, isso é bíblico. Mas tem igreja que só prega isso. A igreja é o culto inteiro, fala sobre o homem vai ser suprido em tudo, vai ser próspero, e isso não é errado, mas se falar só isso, se a doutrina da igreja for baseada só nisso, só em venha a nós, né, vamos dizer assim, venha a nós, recebo, eu creio, tal, isso é importante, é bom, mas tem que ter outras coisas também, tem que ter o evangelho, tem que ser falado sobre a salvação, né, fala o culto inteiro, no final, tchau, pronto, não fala salvação, não fala sobre o apelo, quer aceitar Jesus? Quer não? Pronto, vamos lá, sei o quê. Pronto, acabou. Né? Não tem um momento para as pessoas serem instruídas sobre o que é salvação, o que é reino de Deus, o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Né? Às vezes você está na igreja há um ano e ninguém nunca falou, explicou o que é. Aí a pessoa não vai saber o que é, né? Eu não sei o que é aceitar Jesus, então não vou nem levantar a mão. Né? Então tem exatamente isso, né? As igrejas acreditarem que o homem as necessidades são mais importantes do que o evangelho, né? Você suprir a necessidade, então aí acaba gerando, vamos dizer assim, criando uma geração de crentes, vamos dizer assim, como eu posso dizer, almofadinha, né? Que só ouve esse tipo de palavra e quando tem alguma situação errada, né? Acontece alguma adversidade na vida, vai sair da igreja porque não funcionou para mim essa palavra, não deu certo, né? Eu não prosperei, né? Aconteceu, depois que eu entrei na igreja piorou, então vou sair, não quero mais não isso para mim. Aí acaba que ele sai da igreja porque não deu certo, enfim, essa palavra que ele ouviu tanto, né, que ele achava que ia funcionar com ele, não funcionou, começou a ir para a igreja, né, uma vez por semana ia para a igreja e achava que a vida dele ia mudar por causa disso, né? Ia na frente, recebia imposição de mãos, pronto, agora sim, agora vai. E não fazia nada em casa, não mantinha relacionamento com Deus nenhum. Abrir a Bíblia só no domingo à noite, quando ia para a igreja, não vai funcionar, né? Então cria essa geração, a geração de imediato, né, que quer as coisas, que vai para a igreja para pedir, né? Eu quero bênção, quero que receba a bênção. E não, acha que tem só, vamos dizer assim, direitos, né? Mas não tem deveres de seguir a palavra, né? De praticar a palavra, né? Tanto que no final do culto a gente fala, né? Sejam abençoados na prática da palavra, que é ser abençoado praticando a palavra, não é só ficar sentado na cadeira na quinta-feira, no domingo, e chegar durante a semana, fazer tudo o que quer, tudo que e não ora, não passa um momento nem sequer para falar com Deus, e enfim, não pega na Bíblia. Então, o coração também pode enganar o homem, né? Além do diabo, né, ainda tem o coração da gente, que são as vontades da gente, a alma pode enganar também, pode fazer com que a gente erre, pode fazer com que a gente tome decisões erradas. Então vamos abrir aqui a Bíblia em Jeremias 17, 9. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias, Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias está depois de Isaías, que está procurando aí. Antes de Lamentações de Jeremias. Pronto, acharam todos?
Pronto, em Jeremias 17, versículo 9, diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então aqui ele fala que enganoso é o coração, não que o coração seja enganado, né? Não é o sentido aqui. Né? A versão em hebraico original, enganoso é o sentido de enganoso mesmo, de que ele engana. O coração vai enganar aquelas pessoas que confiam 100% no coração. Né? Então, não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Faça o que o coração mandar, né? Então tem uma geração aí que é isso, faça o coração mandar. O coração mandar, vá embora, saia da igreja, vá seguir a sua vida, vá procurar felicidade, né? Então isso é exatamente o quê? A abordagem humanista, né? Vá procurar a sua felicidade, né? Independente de, né? Se faça o que o coração mandar, seja o que o seu coração quiser. Então essa é a abordagem que muita gente tem na cabeça, né? A igreja às vezes tem absorvendo algumas coisas assim, a ponto de muita gente até desistir da sua família, porque não está, não estou feliz, eu vou me separar, vou me embora, vou procurar felicidade, então vai embora. Então, é isso aí, o coração é enganoso, né? A gente acaba a gente pode até tropeçar nisso, né? Então tem outras coisas também, né? Por exemplo, aquelas expressões, Deus me disse, né? Deus mandou fazer, então a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre é Deus, é o coração, né? As pessoas que estão, às vezes, sentindo uma vontade muito grande de fazer uma coisa, aí acaba achando que é Deus. Ah, é Deus que está falando. Eu estou sentindo muito forte isso. Eu estou sentindo muito forte de ir embora, de mudar de cidade, de não sei o quê, de largar tudo. Então, às vezes, é o seu coração. Né? Eu já vi várias pessoas, né, dentro da igreja que estavam firmes no ministério, né, estava liderando o departamento, que estava fazendo um trabalho muito bom. Aí, de repente, saiu. Ah, vou sair. Deus mandou eu ir para outra cidade, para ir para outra igreja. E o cara larga tudo e vai. Chega lá, não é nada, aí volta. Volta e acaba perdendo o que ele tinha feito, né? Porque aí já entrou outra pessoa para liderar e ele já desandou tudo, né? O que ele estava fazendo, né? Eu conheço um caso prático, né, que aconteceu de um líder que estava fazendo um trabalho excelente, né? O líder de jovens adolescentes, as pessoas estavam gostando muito do trabalho dele, e ele foi embora. Foi embora, vou embora porque Deus mandou ir para outra cidade. Chegou lá, largou tudo e foi e não deu certo e voltou. Então não era Deus, né? Foi o coração dele que deve ter gerado essa vontade de, como ele já queria, então ele sentiu paz, né? Entre aspas, né? Aí ele orou e sentiu paz e foi, né? Só que não foi bem assim, né? E outra pessoa também que se mudou de cidade, porque ele disse que Deus mandou eu ir para a cidade tal fazer isso. Chegou lá, não era nada. Aí voltou também. Teve prejuízo, né? Porque se mudou, gastou o dinheiro para se mudar, chegou lá, não deu nada e voltou. Então não era Deus, né? Era o coração dele que chegou e ficou, né? Com aquele pensamento forte, aquela vontade na alma dele de fazer isso, e ele foi, né? Pensando que era Deus. Então é um engano, né? O coração é muito enganoso, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesses erros, nesses enganos aí de chegar e ficar achando que é Deus falando. Ah, Deus falou comigo para eu ir para outra terra que Deus mostrou, né? Aí já era, né? Já foi e chegar lá não é, pronto, tem que voltar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e tem umas orientações aqui como não se deixar enganar, né? Então a primeira delas, né? Vamos abrir aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses fica depois de Primeira Tessalonicenses, né, para quem não sabe. Capítulo 2, versículo 9. Vou ver aqui. Capítulo 2, versículo 9. Todos, todos acharam?
Pronto? Pronto, vamos lá. Então, diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É o versículo 10, esse daí, né? Então, por quê? As pessoas que não acolheram o amor da verdade, elas poderão ficarem mais suscetíveis ao engano, né? Então, o que é acolher o amor da verdade? É aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? É acreditar em Jesus, que Jesus tem o amor da verdade. Então, receber o amor de Deus é o primeiro passo para você não cair, não se deixar enganar por esses enganos do diabo, né? E também outra forma é com vigilância e oração, né? Então, a Bíblia fala em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele não fala só ore, 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 né? Ele fala vigie e ore, porque se você apenas orar, o espírito está pronto, mas se você não vigiar, a carne poderá estar fraca, suscetível a essas coisas, né? Ao engano. Então, em 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, mais uma vez, né, sejam sóbrios e vigiem. Tem que vigiar, não pode em nenhum momento achar que está tudo bem. Né, eu estou indo para a igreja todo domingo, toda quinta, eu estou na paz. Mas tem que ficar de olho, né, porque o diabo está por aí, rondando. Né? Ele não está com a gente ao lado, ele está ao derredor, assim, meio de olhando, vendo quem é que pode ele entrar e enganar, né? E jogar um enganozinho aqui, né? Uma setazinha inflamada ali. Então, assim como Eva, né? Eva, ela estava, né, com conhecimento, vamos dizer assim, parecido com o de Adão, mas ela bobeou, né? Vacilou, né? Então, a gente tem que estar ligado, vigiar e orar, né? E outro ponto, né? Como não se deixar enganar? Com a firmeza da palavra. A palavra de Deus é o referencial, né? A gente não pode aceitar nem menos do que a Bíblia fala, nem além, né? Então, a gente tem gente que, isso aqui não é para a gente, não. Isso aqui é só para aquele pessoal da época da Bíblia, né? O Novo Testamento é para a gente, né? Pode ser que tenha alguma coisa no Antigo Testamento que seja para a lei, é a lei realmente. Agora, no Novo Testamento, os ensinos de Jesus, ensinos de Paulo, são todos para a gente, né? Então, tem gente que diz, mas isso aqui dá para tirar, né? Isso aqui é para a igreja de Paulo da época, né? A igreja primitiva, isso aqui não se aplica, não. Então, a gente tem que ter cuidado disso aí, né? Porque tem coisas que realmente são culturais deles, né? Da época dos judeus, né? Da Bíblia. Mas tem coisas que são doutrinas mesmo, doutrinas bíblicas. A gente não pode retirar uma doutrina bíblica e nem acrescentar, né? Tem igrejas que acrescentam um livro a mais, por exemplo, um livro que o apóstolo, né, da igreja de tal denominação teve a revelação, escreveu um livro e criou doutrinas além da Bíblia. Então, isso aí também a gente tem que ter cuidado para não cair nesse engano de acreditar que tem um livro que pode ser, vamos dizer assim, um anexo da Bíblia, né, quase. Né? Tem uma igreja aí que tem um livro que é quase que anexo da Bíblia. Né? Você tem que acreditar naquele livro como se fosse a Bíblia. Então, a gente tem que ter cuidado também nisso daí, para não cair nesse engano. Então, a Bíblia é um referencial, né? É a bússola da gente. A gente tem que estar sempre ligado na Bíblia, né? Se possível, ler a Bíblia toda, né? Não só uma vez, né? Tentar ler, fazer um planozinho de leitura anual, né? Ler, passa um ano lendo a Bíblia, né? Depois vai meditar naquilo, né? Outro ponto, né? É ter uma vida de testemunho e a cobertura do sangue do Cordeiro, né? Vamos abrir agora em Apocalipse 12. Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse 12, versículo 11. Versículo 11 diz o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
Então, por que eles venceram? Por causa do sangue, né? Eles estavam com o sangue do Cordeiro sobre a vida deles. Então, a gente tem que estar sempre procurando estar com a cobertura do sangue de Jesus, né? E o próximo ponto, né? Como não se deixar enganar? Buscar o dom de discernir espíritos, né? Vocês sabiam que tem esse dom de discernir espíritos? Tem, né? Vamos abrir aqui em 1 Coríntios 12. Fala sobre esse dom aí. E outros dons também. Versículo 6. Todos acharam? Vamos lá. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mais um é o mesmo Espírito. Não, mas um só é, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então você vê que tem um desses aqui que é discernimento de espíritos, né? Então é um dom que você pode pedir a Deus, né? Pode nas suas orações lá incluir, Deus me dá esse dom de discernimento de espíritos para saber, né? Quando tem alguém que está, né? Se você vê alguém falando alguma coisa que não é de Deus, não é o Espírito de Deus, para você saber, né? Discernir e não ser levado por essa pessoa, né? Pelo que essa pessoa estiver falando, né? Pode ser um líder, pode ser na TV, você vê alguém falando alguma palavra e você vê, né? Ou até alguma profecia falsa, né? Então, se você tiver o discernimento de espírito, você vai saber, isso aí não é de Deus, não. Né? Então, é uma coisa muito forte, né? Isso daí, para você procurar, né? Então, vamos ver o próximo ponto, né? Como não se deixar enganar, né? Com vida no Espírito Santo, né? Andar no Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser cheio, né? Então já é outro tema de ministração, né? Sugestão aí para o pastor Daniel, para a reverenda Lorene, falar sobre como ser guiado no Espírito Santo, que até é uma matéria do Rema, né? Para quem não conhece, Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, né? Que fica lá no Farol, lá em Maceió, tem uma matéria que fala sobre isso, né? Como ser guiado no Espírito Santo, né? A matéria vai levar várias horas para explicar, né? Como ser guiado. Tem até um livro de Kenneth Hagin que fala como ser guiado no Espírito Santo. Então, se vocês quiserem saber, né, pode adquirir esse livro lá na livraria, lá em Maceió tem, né? Eu acredito que tenha esse livro. E como ser guiado. Então, é uma das coisas que você vai ficar, vamos dizer assim, blindado, né? Para não deixar se enganar pelas artimanhas do inimigo, né? Então, ser cheio do Espírito Santo, lá em João 14, 26. Vamos abrir lá em João 14, 26. João é o quarto livro do Novo Testamento. 14, capítulo 14. Todos acharam? Pronto, vamos ver lá, 26, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, como vocês podem ver, né, o Espírito Santo ele vai ensinar todas as coisas. Então a gente tem que estar sempre sendo guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Vamos ver também agora o capítulo 16, versículo 13 também. Só adiantar algumas páginas aí. Capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que vier, não, tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então a gente tem que ficar com esse pensamento, né, que o Espírito Santo ele pode nos ajudar, ele pode nos ensinar as coisas. Então, isso se a gente tiver cheio, né, cheio do Espírito Santo. Então já é aí o tema para outra ministração, como ser guiado pelo Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo. Então é essa palavra que eu tenho hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido tudo, né? Porque foi uma quantidade de informação, mas não durou muito tempo, né? Eu acho que tá ok. Então é isso.